Em busca da eternidade, a intuição criativa. Einstein disse certa vez que não compreendia como surgiram as inspirações que contribuíram para a descoberta da teoria da relatividade. Se a mente humana fosse estritamente lógica, o mundo intelectual seria programado e rígido. Não teríamos a inspiração, a criatividade, a angústia das dúvidas. Não teríamos uma ansiedade vital que nos estimula a abrir as janelas da inteligência para resolvê-la. Não haveria escritor nem leitor. Certa vez, perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus. Perplexo com a pergunta, ele retrucou que um cientista como ele não poderia deixar de crer em Deus. Em outra ocasião, ele disse que estava mais interessado em conhecer a mente de Deus do que os fenômenos da física. O pai da psicanálise, Freud, procurava a superação do fim da existência, apesar de ter sido um judeu ateu. O amor atropelou o pensador. O amor intenso de Freud por um dos seus netos, que estava morrendo lentamente de tuberculose miliar, abalou seus alicerces. Ele desenvolveu uma crise depressiva. Sua depressão era sinal de fragilidade? De modo algum. Ela representava uma dramática reação inconsciente diante do fim da existência. A depressão de Freud era um grito do seu inconsciente pela eternidade. Eu entendo o que Freud passou. Vivi situação semelhante. Perdi 2 sobrinhos e uma cunhada subitamente. O carro em que estavam acidentou-se gravemente e incendiou-se. As crianças eram como filhos para mim. Meu querido irmão perdeu na época toda a sua família. Daria tudo o que tenho, todas as conquistas, todos os meus bens materiais para trazê-los de volta à vida. Choramos lágrimas incontidas. Todos os psiquiatras do mundo não poderiam nos consolar. Mas Deus foi nosso consolo na tempestade, nossa âncora na tormenta, nosso conforto na dor. Quem somos? Para onde vamos? Como é possível resgatar a identidade da personalidade depois da morte, se trilhões de segredos da memória se esfacelam no caos de um túmulo? Nenhum pensador encontrou tais respostas. Quem as procurou na ciência morreu com suas dúvidas. Deus e a psiquiatria. Há um conflito existencial dentro de cada ser humano, seja ele um religioso ou um ateu cético, que a psiquiatria e a psicologia não podem resolver. A psiquiatria trata dos transtornos psíquicos, usando antidepressivos e tranquilizantes, e a psicologia usando técnicas psicoterapêuticas. Mas elas não resolvem o vazio existencial, não dão respostas aos mistérios da vida. No cerne da alma e no espírito humano há um buraco negro, um vazio existencial que suga a nossa paz diante das dores da vida e da morte. O fim da existência é o fenômeno mais angustiante do homem. Todos os povos desenvolveram um tipo de inteligência espiritual para entendê-lo e superá-lo. Quando a fé se inicia, a ciência se cala. A fé transcende a lógica. O pai que silencia diante da fé das pessoas. Ele é um projeto que defende que as pessoas sejam respeitadas em suas crenças e cultura. Cada um deve seguir a sua consciência, fazer suas escolhas e ser responsável por elas. O que pretendemos é dar um choque de inteligência nessa delicada área. Não queremos dar um choque de lógica, mas de serenidade. Acreditamos que a fé ou espiritualidade, independente da religião que se siga, pode e deve dar uma importante contribuição para o desenvolvimento da qualidade de vida. Infelizmente, nem sempre ela dá essa contribuição. É muito fácil criar um Deus à nossa imagem e semelhança e usá-lo para atemorizar e controlar as pessoas. Para expandir a qualidade de vida, a espiritualidade deve propiciar o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Primeiro,
Aprender a expor e não impor as ideias. Deve-se expor o que se pensa e o que se crê e não impor as ideias. Após expor as ideias, deve-se dar liberdade para os ouvintes rejeitá-las ou aceitá-las. Segundo, pensar antes de reagir. A inteligência espiritual deve contribuir para o desenvolvimento da arte de pensar, lapidar os instintos, estancar a agressividade, o ódio e a raiva. Terceiro, capacidade de tolerância e solidariedade. A tolerância é a arte de respeitar as diferenças e a solidariedade é a arte de perceber as dores e necessidades dos outros e procurar supri-las. Quarto, o amor pela vida e pelo ser humano. A espiritualidade deve contribuir para o enriquecimento da emoção humana, desenvolvimento da sensibilidade, capacidade de perdão, compreensão e inclusão. Quinto, sabedoria. A inteligência espiritual deve expandir a capacidade de reconhecimento dos erros, percepção das limitações, compreensão dos amplos aspectos da existência. O mestre dos mestres da qualidade de vida. O discurso de Jesus envolvia os amplos aspectos da inteligência espiritual, como o perdão, a fraternidade, a capacidade de trabalhar a dor física e emocional, a serenidade, a inclusão. Ele também tocava nos conflitos existenciais fundamentais da nossa espécie, tais como a angústia diante do fim da existência, a superação da morte, a eternidade, a felicidade inexaurível, a paz inesgotável, a justiça plena. A sua fala a respeito da transcendência da morte e do sonho da eternidade abala ainda hoje os alicerces da medicina. A medicina, a mais poética das profissões, sucumbe quando fechamos os olhos para a existência. Nós, médicos, podemos fazer muito para uma pessoa que está viva, mas não podemos fazer nada para um corpo sem vida. O desejo da medicina é prolongar a vida e aliviar a dor. Filosoficamente falando, é a mesma aspiração das religiões. Só que a medicina é uma ciência natural e a espiritualidade é uma busca transcendental. Toda religião discorre sobre o alívio da dor, o prolongamento da vida, a superação do fim da existência. Sem dúvida, é um grande sonho. Entretanto, o fato é que um dia vivenciaremos sem amigos, filhos, conquistas, status, o maior fenômeno que depõe contra a vida. Entramos na vida sozinhos e nos despedimos dela sozinhos. Temos milhões de livros científicos, mas não sabemos explicar os dois fenômenos mais importantes da existência, a vida e a morte. Vivemos numa bolha de mistérios. Os maiores enigmas do universo se escondem na história de cada ser humano. Você é uma caixa de segredos. Sua vida e seu fim são inexplicáveis pela ciência clássica. Portanto, nunca se ache comum, sem importância. Onde estão Confúcio, Sócrates, Platão, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin? Todos pareciam tão fortes. Cada um a seu modo, uns na sabedoria, outros na loucura. Mas, por fim, os anos se passaram e eles se despediram do breve palco da existência. Como abordei, nada é tão drástico para a memória e para o mundo das ideias do que a morte. O córtex cerebral se decompõe, desorganizando completamente a colcha de retalhos que tece a nossa história. Sem história, não há leitura da memória. Sem leitura, não há construção de cadeias de pensamentos. Sem cadeias de pensamentos, não há consciência existencial. Sem consciência existencial, o tudo e o nada se tornam a mesma coisa. Nada é tão grave para a inteligência quanto isso. Por pesquisar o processo de construção de pensamentos, tenho ideia das consequências dramáticas da falência da vida. Isso me tornou uma pessoa diferente da média das pessoas. Não consigo ver a vida nem o fim da existência com superficialidade. As pessoas que dizem que não se perturbam diante da morte são as mais frágeis emocionalmente. Falam sobre o que não refletiram.
são as mais despreparadas para as reais turbulências existenciais. As pessoas que têm ataques de pânico, que possuem um pavor súbito de morrer, são, do ponto de vista filosófico, as que têm mais lucidez na sociedade quanto à compreensão da fragilidade humana. O problema é que elas perdem a liderança do eu, não administram sua emoção, não governam seus pensamentos e gravitam em torno da imagem mental fictícia da morte. Por isso adoecem. Jesus tinha plena consciência da angústia do ser humano diante do fim da vida. Ele fez eloquente defesa sobre a continuidade da existência e a superação dos conflitos existenciais. Queria que cada ser humano fosse eterno, saudável, tranquilo, feliz, sábio. Queria estancar as lágrimas das crianças que perderam seus pais, aliviar o desespero da procura incansável por eles. Queria aliviar a angústia dos pais que perderam seus filhos, que não mais sentirão seu calor, nem ouvirão a sua voz. Queria consolar os que perderam pessoas queridas, irrigando-as com esperança diante da separação. Aliviaria os temores e produziria um consolo íntimo. A psicologia e a psiquiatria não têm como oferecer esse conforto emocional.